Boa noite. Todo mundo sabe, nós temos um delay. E o delay de aviso pode durar até 1 minuto, aonde vai ser avisado que eu estou online, né? E a gente fica enchendo linguiça aqui até que eu possa posicionar tudo. E eu preciso ver só. O áudio está ótimo. E a gente fica enchendo linguiça aqui. Gente, boa noite. Prazer incomensurável estar mais um dia com vocês aqui, tá? Valadão TV _ podcast. São etapas. Hoje a gente burilou mais uma etapa. A gente vai começar a partir de hoje. A quando terminar este streamer, nós vamos colocar esse streamer no Valadão TV do YouTube, que a partir de amanhã vai ter o endereço de site, que é www.valadãotv. Quer dizer, são modificações que a gente está fazendo com vistas a poder fazer transmissões. O YouTube, se você for fazer uma transmissão de uma festa, o YouTube bloqueia porque não pode ter música em função dos direitos autorais. Então eu teria que me superar, tá? Mas está tudo certo, tudo maravilhoso. Paulo Figueiredo, oficial, meu querido cantor da Assembleia de Deus, muito obrigado pela presença. E as pessoas entram, chegam, saem e vai dar tudo certo, né? Eu tenho a honra de ter hoje aqui, eu não vou dizer um colega, porque ele foi um de meus discipuladores, tá? Como eu disse a ele outro dia, não tem vergonha não, mas eu não sabia escrever. A minha vontade de ser repórter era tão grande, que eu sou repórter até hoje, viu? Essa coisa de apresentador de televisão, jornalista, radialista, eu sou repórter. Então a minha vontade era tão grande que eu me joguei mesmo sem estar preparado. E aos 17 anos eu entro no Diário de Aracaju. Menino. Paguei mico, era o foca, todo mundo tirava a onda comigo. Mas a gente amadurece. E eu tenho gratidão a todas as pessoas que contribuíram. Pessoal do Diário de Aracaju, Raimundo Luiz. E em Montalvão, eu tive 2 fases. Eu conheci o Montalvão jornalista, que era correspondente do Banco do Brasil, ou do Jornal do Brasil, e conheci o Montalvão publicitário. Quer dizer, foi também desafio para ele, né? O Montalvão era um cara de Simão Dias. Eu me lembro dele na minha adolescência e eu acho que ele não lembra de mim. Você morava aqui, numa pensão na rua de São Cristóvão. Na rua de Santa Amaro, esquina com São Cristóvão. Aqui, na esquina. E aí você vai dizer, como é que você lembra disso? Santa Amaro. Vou explicar por quê. Você tinha um conterrâneo. Uma baixinha, o nome dela. A pessoa era uma senhora pequenininha, mas eu estou esquecido o nome dela, mas eu morei. E você tinha um conterrâneo de Simão Dias que também morava nessa pensão, você lembra? Eu, brincando com você, eu não tenho um guardo, não sou como você, que é uma memória viva. E, ademais, o Belo Amaral Cavalcante? Tonho? Não. Não? Não. Porque Eu acho que Tonho, sim. Amaral para vocês, para mim é Tonho, sempre Tonho. Tonho, a mãe dele, tinha um pensionato aqui em Aracaju. Dona Corina. Dona Corina. Dona Corina. Eu lembrei que achava que o dono aqui era Dona Corina. Ele morou no Médici. Em fase de pensionatos, eu tenho lembrança desse daqui, na rua Santa Maria, esquina com São Cristóvão, e um outro na rua Itapuranga,
esquina com Lagarto. Bem na esquina da frente, onde era o Conselho de Contabilidade. Do outro lado do Conselho de Contabilidade. E mais um outro na rua de Maruim. Maruim? Ou Estância. Aonde? Maruim, esquina com... Não, era Estância entre... Arauá? Entre Lagarto e Simão Dias. É aonde morava Carlos Mota também. Não me lembro de Carlos Mota. Carlos Mota morava ali. E tinha um que era a República Cebolinha. Sim, tinha ali, muita gente de Itabaiana. Maruim, esquina com... Era Lagarto e Simão Dias. Não, a Cebolinha era Maruim, esquina com Arauá. Eu me lembro que morava ali. Mãe Gorda... Você é maravilhoso. Luiz Carlos Andrade, o médico, morava ali. Samarone morava ali. Tinha quem mais? Eu não sei se Edson Leal. Não foi essa. Eu não peguei essa galera. Entendeu? Eu morava na rua de Maruim. Não peguei essa galera. Entendeu? Que ficava ali bem próximo. Era na esquina e tinha o edifício Serenidade. Eu tive uma fase que eu vivenciei ali na rua Maruim, na casa de um tio, e que era o Lagarto com Arauá, aonde tem, até hoje... Zé Prata Góes era seu tio? Pelo que me consta, sim, né? Eu me pelo lembro. que me consta, ele era irmão de mamãe. Até que se prove o contrário, ele era irmão de mamãe. Ele era o dono do Dernier Cri, e Pai ele de Max, tinha Haroldo, Max. Haroldo, Marlúcia, Kátia. Tem um mais Alice, novo, que é engenheiro civil. Fred. E Júnior. O Fred, inclusive, me adicionou essa semana, entendeu? E eu fiquei assim, quando ele disse, companheiro, que bom lhe ver, eu sou seu fã, eu sou mais seu, só estava querendo coragem para entrar. E eu digo, então seja bem-vindo. Mandei o telefone para ele. Tá? E ali tem um outro cara também da mídia. Boa noite, Grande Montalvão. Quem sois da mídia? Paulo César Almeida, Paulinho do Jornal da Cidade. Paulinho do Jornal da Cidade. Está ali. Diariamente ele está aqui comigo. Grande corretor de anúncios. Justamente. Grande publicitário. Meu abraço, colega. Hoje ele trabalha com turismo. Irmão de Selminha. Sim, que foi casada com Naílson Menezes. Naílson Menezes. E justamente é ele. Obrigado pela presença, viu, Forte Paulinho? abraço, Paulinho. Bom, então você nasce em Simão Dias. Em 26 de 10 de 1951. Ou seja, estamos aos 73. Em outubro completaremos 74 anos. Você estudou aonde? Em princípio, lá na minha velha Simão Dias, no grupo escolar Fausto Cardoso, na Praça da Igreja, é o mais tradicional, mais antigo que temos por lá. Depois fui para o ginásio Carvalho Neto, onde cursei o primeiro ano, e no segundo ano eu fui para o ginásio Doutor, olha a diferença, estudei no ginásio Carvalho Neto, primeiro ano do ginásio, e no segundo ano eu fui para o ginásio industrial Doutor Carvalho Neto. Era uma briga que tinha lá em Simão Dias, e que surgiram dois colégios, e Lauro Nascimento. O ex-juiz. Não, Lauro Nascimento. Não, o ex-juiz era o Lauro Pacheco. Lauro Pacheco, que eu tive a honra de ser aluno dele. Antigamente, juiz morava na comarca. Então, doutor Lauro Pacheco, doutor Fernando Matos, na qualidade de promotor de justiça, eram professores nossos em Simão Dias, nos idos de 1960. Nos idos de 1960, eles foram, respectivamente, juiz e promotor. E com uma curiosidade interessantíssima. Dr. Fernando Matos, pai do nosso querido promotor Eduardo. Eu tive com o Eduardo semana passada, Eduardo fazendo compras.
lá no Ele, mercado. ele vai muito ali em Roberto. Em Roberto. Ele era Lá do em meio Chamas ambiente. Venturas. Meio ambiente. O professor Fernando Matos, vou chamá-lo assim, professor Fernando Matos, ele lecionava matemática. Por incrível que pareça, ele lecionava matemática. Um jurista, um promotor de justiça, e lecionava matemática lá em Simão Dias, pela ausência de professores de matemática. Então ele, pela benesse, pela vontade de servir, ele foi para o sacrifício e passava a ensinar matemática nos anos de 1960. Era um ser humano maravilhoso, tive o prazer de ser aluno dele. A minha vida é curiosa, Valadão. Eu fui aluno de Fernando Matos. Eu fui aluno de Eduardo Matos. Hereditariedade. Eu fui aluno de Eduardo Matos, já na Faculdade de Direito, na UNIT, nos anos de 2000, 2002, e inclusive numa pós-graduação em Direito do Estado, que o Eduardo lecionava o Direito Constitucional Ambiental. Então, eu tive a alegria, né, de ser aluno do pai e aluno do filho. Essa história de ser, nesse campo, eu tenho essa lembrança. Quando eu entrei na faculdade de Direito, foi na década de 80. Ela estava surgindo, a nossa turma, em verdade, seria a segunda turma da UNIT, que não era UNIT, era FIT, Faculdades Integradas Tiradentes. E que funcionava aqui. Alguém ali botou Grande Montalvão, JP Montalvão. Pode ser filho. Só pode ser meu filho, né? JP Sim. é João Paulo. Seja bem-vindo, João. Ele mora em Pipa, no Rio Grande do Norte. Bacana. Um empresário lá em Pipa, no Rio Grande do Norte, tem uma tabacaria chamada Aloma. Quem for a Pipa e que precisar de produtos de tabacaria, fazendo publicidade do... Lógico, fique à vontade. Que não é só produto de tabacaria, deve ter chicletes, chocolates finos. Não, ele trabalha só a tabacaria, bonés, camisas, óculos, e também tem uma cervejinha, um guaraná, bom, e uma água de coco, qualquer essa coisa, parte é boa. Certo? Então ele é sozinho, saiu daqui, foi viver Pipa e enveredou para o comércio. Hoje é um pequeno empresário, para o pai é um grande empresário. Com certeza. Grande empresário. Tem uma loja ampla. Se você entra depois aí no tal do Instagram, @alova-tabacaria, e vai ver o empreendimento do jovem, né? Então, como eu ia dizendo, na década de 80 eu fui aluno, aliás, fui colega de faculdade de doutor Daúde. Ele era da nossa turma de Direito. Só que eu estudei lá até o 5º período e deixei o curso, abandonei o curso, porque na época eu era publicitário, diziam que eu era uma grande agência de publicidade. Mas você foi uma das maiores agências aqui. Vivia bem, como empresário da publicidade, fui ficando. Aí, já no ano 2000, 18 anos depois, eu volto ao banco escolar, já na UNIT da Farolândia. Eis que, como companheiro, como colega de turma, encontro Samuel Daúde, filho do velho Daúde. Então eu fui colega do pai, fui colega do filho, fui aluno do pai, fui aluno do filho. São essas lembranças que Deus me permite que eu guardo com muito carinho. Grandes colegas. No curso iniciante lá atrás, no 80, você vai botar agora a sua memória, porque você tem uma memória privilegiada,
tinha os seguintes alunos, que você conhece todos eles. Um cidadão chamado Nazário Ramos Pimentel. Meu compadre, de vez em quando ele entra aí. Entendeu? Tinha como aluno, me parece que era Teotônio Neto. Tinha como aluno, de certeza, José Leó Filho. Tinha como aluno Montalvão. Nós éramos da segunda turma da velha FIT aqui na rua Simão Dias. Certo? Ninguém se formou. Todo mundo se deixou o curso depois. Entramos, eu, tempos depois, 18 anos depois, tive a Você coragem, volta à escola. Volto à escola. E hoje sou advogado há mais de 20 anos. Bom, tá bom. Como publicitário, você teve grandes marcos. E você teve um voo muito grande. Eu me lembro que quando o ex-deputado federal Gilton Pinto Garcia, José Gilton Pinto Garcia, ele foi indicado, né, no governo Collor de Mello como o primeiro governador do Amapá, e você foi convocado como secretário. Não? Vou situar o caso. Ele não foi, ele foi interventor, ele foi governador pro tempore, exatamente na transição para a primeira eleição. Saía de território, passava a ser estado. E ele foi governador do Amapá brilhantemente. 7 meses, 8 meses. E esse é um case, é uma historinha curiosa. Nós tomamos a ousadia, não fui convidado coisa nenhuma para ser secretário, coisa nenhuma. Eu achava que tinha sido. Não, nada disso. Mas tem coisas importantes nesse fato. De fato, o doutor Gilton foi convidado pelo Collor para ser o último governador pro tempore de lá do Amapá, fruto da eleição que ia chegar primeiro. Ou seja, ele foi o primeiro governador, porque eu era Os outros território eram chamados de interventores. Eram governadores, mas eram chamados de interventores. Pois bem, então o Gilton, olha, sobe o microfone, que a voz dele está baixa. Então eu vou falar mais alto. Sim. Eu tomei uma iniciativa doida agora, sabendo que o Gilton seria empossado, nós preparamos a marca do governo do Amapá, a iniciativa particular, fizemos a marca, fomos a Brasília, entramos no tradicional, e você, um velho jornalista conhece, fui para o cordão dos puxa-saco, no Ministério da Justiça. Bernardo Cabral era o ministro da Justiça. Ele deu posse a Gilton Garcia lá em Brasília, e no dia seguinte, isso era 4h30, no dia seguinte Gilton chegaria em Macapá às 10 da manhã e às 11 seria diplomado governador. Assinaria a ata. Seria diplomado E governador. vai ser diplomado. Foi algo marcante, mais uma vez, considerando a sua boa relação, suas boas amizades, que não vai me deixar mentir, e saudosa, a lembrança marcante, estavam lá diversos políticos sergipanos, diversos empresários sergipanos. Então estavam lá Luciano Barreto. Eram muito amigos. Estava lá Siqueira, que era o superintendente Da Caixa Econômica Federal. Estava lá o cidadão Antônio Carlos Valadares, governador de Sergipe. Seu conterrâneo. Nosso conterrâneo. Uhum. E
estava lá Suzana Azevedo. Olha, eu estou esquecido quem mais está lá. Era Todo mundo. a Sergipanada foi prestigiada. Achei muito, E Gilton tinha saído. achei muito justo, muito bonito. Gilton, um gentleman. Ele saiu da OAB, ele entra na OAB depois de um processo de cassação que foi uma coisa que muita gente achou injusta. O período revolucionário cometeu alguns deslizes e ele, com muita competência, ele assume a OAB, ele estruturou a Ordem dos Advogados do Brasil. Fez uma brilhante administração. Tá certo? E dentro dessa ótica política, ele que tinha uma história política, né, de pai, de tio, ele tem o governador de Goiás, era tio dele. Mato Grosso. Mato Grosso. Mato Grosso. Era tio dele, entendeu? Chamava-se Garcia Neto. Garcia Neto. E aí o Gilton tinha o traquejo. E tinha um pai que foi governador. Foi governador. Doutor Luiz Garcia. Não é? E eu acho que foi uma grande vitória para Sergipe. Sim, sim. Porque ele honrou com maior dignidade o nome de Sergipe. Posso dizer que tantos anos depois, foi na década de 90, ele é lembrado lá no Amapá como um divisor de águas. Tem dois fatos que tem no Amapá que saíram em 7 meses de governo. A Universidade Federal do Amapá, o Banco do Estado do Amapá. O Gilton, em 7 meses de governo, conseguiu implantar essas duas instituições. Gilton deu uma melhorada, recuperou, fez o estádio Zerano. Por que estádio Zerano? Em Macapá passa a linha do Equador. Então, lá um time joga no hemisfério norte e o outro no hemisfério sul. Tem fuso horário diferente? Não. É curioso. Aí Gilton, com a inteligência dele, ele ajeitou o estádio de forma que a linha que divide o campo era exatamente... A linha do Equador estava embaixo, cima do estádio. Do estádio Zerão. Um goleiro atuava no hemisfério norte e o outro no hemisfério sul. Brincadeira, depois, não. No segundo tempo, mudava de hemisfério. Entendeu? Interessantíssimo isso. O estádio Zerão existe, está lá. Eu aproveito o ensejo para manifestar meus agradecimentos à família do Gilton Garcia, que nos recebeu com muito carinho, com muito respeito. Como estava falando, eu fui a Brasília, cumprimentei Dr. Gilton lá no Ministério da Justiça, disse a ele que tinha um assunto particular a tratar, mas que aquele não era o momento adequado e que estava indo a Macapá em Macapá, conversar com o governador lá do Amapá. Ele, com a gentileza que sempre foi peculiar, me ofereceu carona num dos voos que ia no dia seguinte sair de Brasília para Macapá, mas eu já tinha adquirido o meu bilhete aéreo para Brasília, Belém, Macapá. Agradeci e fui. Pois bem, a solenidade aconteceu tipo 11h30, demorou um pouco. Acabou a solenidade no Teatro Macabeiras, ele já era governador. Eu saí um pouco, com o meu velho hábito de fumar, saí para fumar, eis que quem chega é um cidadão, Tabarel de Simão Dias, Tonho de Caçula, governador do meu estado. Antônio Carlos Valadares. E diz: mestre, o que você está fazendo? Vai para onde? Eu agora estou fumando. Entra aqui. Eu digo: eu estou de carro. Não, deixe seu carro aí. Eu sempre fui meio cibite. Então, quando eu cheguei em Macapá, 1h da manhã, já tinha um carro locado da Localiza à minha disposição para ir
me dirigi para o hotel. No dia seguinte, a solenidade no Teatro Macabeiros. Depois da solenidade, teve uma recepção ao povo sergipano que foi prestigiar Gilton, lá chamavam residência, na residência do governador. Aí, Valadares me bota no carro dele, eu saio com o carro tremulando, bandeirinha, número 1. Bandeira do Estado de Sergipe. Do Estado de Sergipe. Nós fomos os primeiros a chegar na residência do governador, porque Gilton ainda permanecia no Teatro Macabeiros, ainda recebendo os cumprimentos. E adentro na residência, Valadares e Montalvão, e o ajudante de ordens que tinha sido escalado para acompanhar o senhor governador. Entramos e de lá aguardamos a chegada da sergipanada, que ia chegando. Foi chegando, foi servido o almoço, depois cada um foi para onde desejou, teve gente que aproveitou e foi a Manaus fazer compras lá na Zona Franca de Manaus, teve gente que preferiu ir em Cayena, que é na Guiana Francesa, para conhecer a Guiana Francesa, teve gente que retornou para Sergipe. Né? E já para 5 horas da tarde, o Gilton Garcia iria ter a sua primeira reunião com o seu secretariado, que ele já tinha convidado as pessoas, de Sergipe. Você vai se lembrar de algumas pessoas. Moacir. Moacir era um economista, não é? Não, o Moacir era promotor de justiça. Moacir casado com a brilhante... Ah, não, eu estou confundindo com Cícero Veiga. Doutora Yolanda. Moacir foi presidente do Banese. Sim. Tá? Eu confundi o economista Cícero Veiga. Cícero Veiga. Então foi Moacir, foi Cícero, foi Roberto Salmeron, que é primo de Gilton, ficou na Secretaria de Governo, foi Luiz Carlos Santos, que foi prefeito de Pacatuba e foi presidente do CREA, uma coisa CREA. Que foi nosso secretário, olha a coisa, foi nosso secretário de obras do governo do Amapá. Eram os únicos sergipanos. Gilton prestigiou a prata da casa, o secretário de comunicação era de lá do Amapá, escolhido, chamava-se Paulo Oliveira, foi escolhido o secretário, e eu disse a Gilton, eu tenho um material, conforme ele dizia ontem, para lhe apresentar. Então ele me convidou para ir para o Palácio, e lá teve a reunião com todos os secretários, e ao terminar, Gilton disse, o Sergipano Montalvão tem algo a nos dizer. Ele me disse que tem algo a nos dizer. Acho que você vai se lembrar. Aquelas antigas pastas desse tamanho, com as pranchas. Mas eu me lembro. Que era muito comum no meio dos arquitetos. Sim. Mas os publicitários usavam. Aí a pastinha estava abarrotada de peças publicitárias do governo do Amapá. Me lembro como se fosse agora. Amapá. Pá. Pá. 3 As. Amapá. No A do meio, nós colocamos a bandeira do Brasil, que inclusive era logo de Collor, Fernando Collor de Mello. Era a bandeira do Brasil também. Aí apresentamos a danada, o slogan, Crescendo com o Brasil Novo, que era Collor tinha qualquer coisa de Brasil Novo. Aí eu botei, ele valorizou muito o verde e amarelo. Então nós também fizemos, Crescendo com o Brasil Novo, ou seja, Gilton amigo de Collor, Collor presidente da República. A logo foi bem próxima do caminho. Continuidade, foi uma evolução. O Gilton comprou a ideia, a equipe de governo comprou a ideia, e aí nós fomos ficando. E ficamos atendendo a conta do governo do Amapá
durante toda a administração de Gilton. Nesse interregno de tempo teve a eleição, foi eleito o comandante Aníbal Barcelos, que outrora tinha sido interventor de lá no Amapá, uma pessoa muito querida, muito estimada lá no Amapá. Gilton apoiou o Aníbal Barcelos, ele foi vitorioso, e o Aníbal Barcelos, terminado o período de governo do Gilton, o Aníbal Barcelos nos convidou a permanecer no Amapá, prestando assessoria ao novo governo do Amapá. Bacana. E aí eu fiquei, a equipe toda de Sergipe veio embora, e eu fiquei lá. Olha, doutor Garcia, parabéns a Valadão por o convidar. Muito bem. Um abraço, Montalvão, nosso advogado favorito. Poxa, isso não tem preço. Ô, Garcia, eu tiro o chapéu para você. É o jeito, isso né? Não tem preço. Você, como sempre, um gentleman, uma pessoa muito carinhosa, muito respeitosa, um belo colega. Aprendo muito com o doutor Garcia nas conversas, nas tratativas. Mas, concluindo o assunto, acabei ficando no Amapá 4 anos e 7 meses. Bom, como publicitário, você teve outras coisas aqui em Sergipe, porque eu tenho que me acelerar um pouquinho. Você tem condição de falar 5 minutos do como foi o lançamento, a criação da marca do primeiro shopping sergipano? Sim. 5 minutos. O shopping casualmente chama-se Rio Mar. Por que Rio Mar? Porque é o encontro das águas do rio e do mar. Do mar. E quem deu esse nome? A história conta, verdadeira, o colega Antônio Piúga Oliveira Freire, o velho Piúga. Piúga trabalhava conosco na nossa agência de publicidade e teve a felicidade de encontrar, conversando num brainstorm conosco, ele disse: Montalvão, o nome dessa pega foi para essa porra. Ele não disse pega, disse porra. O nome dessa porra é Rio Mar. Não está no rio, não está no mar, então é Rio Mar. Posteriormente, começaram a surgir outros shoppings no Nordeste com o mesmo nome. Com o nome de Rio Mar. Mas o primeiro Rio Mar foi de Aracaju. Foi de Aracaju, de Antônio Piúga Oliveira Freire, meu colega, trabalhava conosco na agência. Nossa agência foi responsável por toda a fase de construção do shopping e pela fase de inauguração do shopping. Atendemos a conta mais 2 anos e depois nos afastamos do atendimento do Shopping Mar. Então o Shopping Mar é uma cria da gente do tempo da publicidade. É a idade de minha filha Mariana. O Shopping Mar deve ter 34, 35 anos. Mais ou menos isso. Foi mais de 5 ou foi menos de 5? Não, peraí, não tem mais. Tem mais. Não, Bruno tem 44, 43, 44. Eu morei ali na 13 de julho quando o Bruno tinha uns 5 anos. Quem é Bruno? Bruno é meu filho. Tem 43, 44. É mais ou menos isso. O shopping deve ter hoje... De 34 a 36. De 33 a 35 anos é o que tem o shopping. Mas já que você está falando de publicidade, tem outra coisinha de publicidade. Então vamos embora. Que quase todo sergipano tem no bolso. Creio que você tenha. Tão sergipano quanto você. Coisas que só Sergipe tem. Banese Carne. Sim. Lembra dessa campanha? Lembro. Essa campanha é linda. Essa campanha foi uma concorrência que envolveu, me parece que 17 a 18 agências de publicidade. Jamais aconteceu em Sergipe algo que aconteceu no Banco do Estado de Sergipe. Andrade, lembra de Andrade? Presidente do Banese, e depois foi secretário de Fazenda, etc. Não. Pois bem, nessa fase, ele reconheceu a qualidade do material apresentado pelas diversas agências, separou 5 para ir para a fase final.
Os outros não, mas os 5. O Banese pagou, gratificou a todos pelo ato de ter concorrido. E a agência melhor posicionada ganhava a conta. Nós ganhamos a conta de nossa casa, o lançamento do Banese Card. Campanha com fotografia de Álvaro Vilela, na região de Pirambu, da Lagoa, ali. Eu me lembro dessa Lagoa foto. da Volta. Não, Lagoa Redonda. Lagoa Redonda. Lagoa Redonda, fotografia ali na parte alta, onde agora o governo do estado asfaltou e deixou inclusive um mirante. Pois bem, há 30 anos atrás, Álvaro Vilela já via aquele, com o olhar crítico dele, da magia do bom fotógrafo, já via que ali era um belo cenário. E ele fotografou há 30 anos atrás e serviu para a publicidade do Banese. Então é nossa também, o Banese Card. Tem outras histórias, muitas histórias. Tem caranguejo, aguardente caranguejo. A conta foi sua também? Minha nada, era da agência. Né? Sua? É da agência. Então nós fizemos, por incrível que pareça, Daladão, nós colocamos Mussum, o preto Mussum, Como de fatos. com aquela linguagem de Brasilis, etc. Botamos ele vestido, travestido de escocês, com a viola, o treco lá, Uma gaita de a gaita fole. de fole, ele travestido de escocês, e ofereciam um uísque a ele. Ele respondia: faça como eu, bote gosto de Brasil na boca, beba caranguejo, o aperitives nacional. Criativo. Saiu de United States of Sejai. Muito bom. A Caranguejo é uma empresa de Campina Grande. Então eu conheci De lá. Campina Grande. Era inclusive meio parente de seu Aloísio da Pitu. Não sei. Eles tinham vários bumbas. Na época tinha Caranguejo, tinha Serra Grande, tinha Pitu, tinha uma outra. E Pitu é do lado de Pernambuco. Vitória de Santo Antão. Só quem estava fora era essa da Paraíba. Mas já que você quer falar de publicidade, eu gosto muito da publicidade, numa fase que nós fazíamos, de oportunidade. Anúncios de oportunidade. Por exemplo, um cidadão chamado Geisel veio descansar na casa de João Fontes, na Praia do Saco. O Geisel, desculpe, João, não me mate não. Fernando Henrique Cardoso. Aí Fernando eu Henrique me Cardoso. lembro. Aí nós fizemos o anúncio, que foi publicado nos jornais do Sul. Faça como presidente, escolha Sergipe para descansar. Na época foi uma repercussão muito grande. Teve outro, a Tieta. Tieta é Mangue Seco, Jandaíra, Bahia, mas o melhor acesso para chegar às terras de Tieta era Sergipe. Por Indiaroba ou por Estância. Então nós fizemos um anúncio: venha tietar em Sergipe. Faz sentido. Sempre faz sentido. Agora, mais sentido ainda, a loucura da publicidade, a foto, nós não tínhamos verba, não tínhamos dinheiro para nos deslocar até Mangue Seco e fazer a fotografia. E era até meio complicado, você vinha sair pelo Rio Real de canoa. Complicado. Aí fizemos uma fotografia numa pequena duna que tinha na rodovia dos Náufragos, que tinha na José Sarney. Pegamos uma foto de baixo para cima para parecer aquela imensidão de duna. Bacana. A criatividade. E botamos a morena e de Tieta, que era na Sarney. A fotografia era na Sarney. Deu tudo certo. Mas, olha, estou vendo ali,
teve tanta propaganda premiada. Eu tenho o prazer de dizer, de lembrar, eu não sei, se eu estiver errado, me corrijam, talvez eu seja o único publicitário sergipano que tenha tido prêmio nacional ouro. Vamos lá. Prêmios outros tiveram. Naílson Menezes, campanha política do Jackson, tal, ganhou prêmio do segmento de política. Mas prata e bronze. Ouro, 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 ouro. A Espaço Comunicação foi a única que teve 2 ouros. Um anúncio de agência, no ano de 1988, e o anúncio de um outdoor, que a publicidade brasileira tirou o chapéu, chamado Aracaju, o melhor fim de semana da Bahia. Luiz Eduardo Me lembro Costa, também. Luiz Eduardo Costa era o presidente da Insetur. No governo de Albano, eu Se me lembro. tornou um case que foi a partir daí que o baiano descobriu que Aracaju era mais curto tempo, não havia... o baiano perdia muito tempo para ficar no ferry-boat e atravessar para Itaparica. Itaparica. O baiano rico detestava a praia de Ondina, de Barra, de Piatã, porque não queria se misturar com os farofeiros. Ficavam mais em Placafó. Era uma coisa mais astral, né? Com o advento desse outdoor, que foi ouro nacional, prêmio Colunistas Nacional, em solenidade no Maxud, lá em São Paulo. Maxud Plaza. No 150 Night Club do Maxud Plaza, recebi em minha mesa um cidadão chamado Washington Oliveto, que pouca gente sabe, mas o Washington Oliveto foi casado com a sergipana. Lembro também de Teotônio também, né? Mas o Teotônio tem 1001... Ele tinha mais ligação com o Nizanguanais. Mas o Oliveto foi casado com uma sergipana. Foi casado com Luísa, irmã da ex-deputada Ana Lúcia Menezes, irmã de Mário Jorge. Irmã de Mário Jorge. O Oliveto foi casado com a irmã de Mário Jorge, irmã de... Aí ele conhecia a historieta, as conversas, Bahia, Sergipe, ladrão de cavalo, ladrão da lua. Roubou o cabresto. O sergipano roubou o cabresto de cavalo. Ele me chega na mesa onde eu estou. Foi um saque. Você derrubou os baianos. Olha que alegria, um tabaréu de Sergipe. Recebeu o Washington Oliveto na mesa para cumprimentar. Então, são exemplos. Mas eu também gosto de um, talvez você se lembre. Não importa se você tem um amendoim ou uma espiga de milho. Se você não usar a camisinha, você é um pamonha. Me lembro também Campanha AIDS, Secretaria de Saúde do Estado de Sergipe, e que depois foi vendida para o Ministério da Saúde e foi exibida com a assinatura da Bahia, me lembro ainda até como era o nome, CESAB, Secretaria de Saúde da Bahia, e foi vendida para Paraíba. Saiu de Sergipe, não importa o tamanho do seu amendoim. Não sei se você é amendoim, eu não sei se você é pamonha. Tá mais para amendoim. Se é pamonha, tá mais para... Hoje já tá um amendoim pamonha. Se não usar a camisinha, é um pamonha. O medo da camisinha hoje é um pamonha. Quando você bota a camisinha, quer então, dormir. Foram casos. Essa foi sensacional, o nosso amigo Jairo Júnior. Jairo Júnior, Almir Santana era o... Como sempre continua, é. Até como hoje. sempre é. Nossas reverências. 19 horas e 45 minutos. Eu queria mudar um pouco o polo, tá? Porque você teve importância absoluta no período pós-revolucionário. Marcelo Bonfim cita aqui, tá certo? O quanto você se preocupou com seus amigos
quanto correspondente do Jornal do Brasil? Um pouquinho de jornalismo. Aos 18 anos, 1969, eu me enveredei no jornalismo. Meu primeiro emprego foi no Jornal à Tarde, em Salvador. Fui foca, como você foi foca do Diário de Aracaju, eu fui foca do Jornal à Tarde, em Salvador. Mas naquela época você já sabia escrever, né? Nada, menino de 18 anos sabia escrever o quê? Saído do Colégio Agrícola Benjamin Constant. O que era que eu sabia escrever? Aprendi na raça, aprendi por pessoas, vou prestar homenagem, Suzana, aí o outro, o marido dela até, tudo bem, me ensinaram, tinham paciência comigo. Suzana? É da Bahia, você não conhece não, era o Jornal à Tarde na Bahia. Sofria, tinha um chato de galocha, que quando eu atrasava, ele gritava lá na redação: o jornal está atrasado, é Montalvão de Sergipe que está atrasado. Você já era copydesk nessa época? Não, era repórter. Repórter? Um mero repórter. Porque o copydesk é aquele cara que é repórter que entrega a matéria pronta. É o redator. Pois bem, aprendi lá na Bahia, no Jornal à Tarde, depois vim aqui para cá, depois fui para a Bahia novamente, trabalhei na TV Itapuã, trabalhei também no Diário de Notícias. Foi um tempo que cuidei da edição do Diário de Aracaju, que teve um problema gráfico, as máquinas aqui quebraram e o jornal era impresso em Salvador. Pouca gente de Sergipe sabia, mas graças a um tal de Valadão, a um tal de Natanael, a gente viajava, fazia chegar lá em Salvador. Adberto no teleprompter. Fazia chegar em Salvador as matérias. Teleprompter? Não, era um telex. Não, era um ponto a ponta. Ponto a ponto. Um ponto a ponto. Ponto a ponto. Chegavam as matérias, eu, como era sergipano, conhecia o nome das pessoas daqui de Sergipe, então Davi Hall, o superintendente dos associados na Bahia, eu já trabalhando no Diário de Notícias, era secretário de redação do Diário de Notícias. Aí ele me provocou, eu tive 3 empregos dentro dos associados, dentro da mesma casa. Fui secretário de redação do UDN, Diário de Notícias, fui editor do TV Itapuã e fui editor do Diário de Aracaju, que era impresso lá. E o grande problema era o arquivo de Sergipe, porque o cara que estava na Bahia, que ficava no arquivo, então muitas vezes chegava, eu me lembro que você, certa vez, você ia de noite. É bom você se lembrar, dizer à comunidade, aos nossos ouvintes, ele falando assim, o povo não vai entender. É que antigamente a fotografia não é como a de hoje. Não, você tinha que ter uma foto preta e branca, tinha que fazer um clichê com primeiro um diapositivo, depois você comia no ácido alumínio para botar com uma folha de retícula para tá. Então você veja bem, muitas vezes aquele clichê, foto de Valadão, aí usava aqui, guardava aquele clichê, porque era muito caro na época, e aí às vezes confundia. Era comum sair clichês de pessoas sergipanas no Diário de Notícia e sair da Bahia. Mas aí era a oficina, porque o material era composto em linotipos, que era uma caldeira de chumbo, era uma operação. Não é o que é hoje, tudo online, tudo prontinho. Era um sofrimento. Mas isso foi uma fase rápida. Depois entrei no JB em 72, eu tinha 21 anos de idade, entrei no JB, fui correspondente ao Brasil durante 7 anos. Nesse 72, 79, efervescência da pós-revolução da ditadura. E você citou o nome de José Gilto Pinto Garcia, que foi presidente da nossa OAB, e tivemos diversos sergipanos que foram presos. Marcelo citou o quanto você ajudou em denunciar situações desagradabilíssimas que aconteciam. Então o cara chegava aqui, era preso, ninguém sabia. Ayrton Santos, Girenildo Prota tem, ali teve Escurinhos Arrombado, que é o entrevistado. Pois bem, continue.
Eu nunca fui, à época, partidário. Eu nunca fui do PCB, do partidão. Eu sempre fui jornalista. Eu não fazia notícia porque o partido era da minha preferência. Eu fazia a notícia. Você fazia jornalismo. Hoje, a maioria dos jornalistas então, são militantes partidários. Marcelo Bonfim, para minha alegria, e eu único, e para minha tristeza, tantos outros vivos não lembram, esquecem, nunca falam. Marcelo Bonfim é o único que fala. Ele lembrou aqui que você denunciou no Jornal do Brasil uma situação. Não apenas eu. Paulo Barbosa. Marcelo Bonfim sempre destaca os 3 jornalistas que sempre registravam as notícias das prisões políticas. Montalvão no Jornal do Brasil, Paulo Barbosa de Araújo no Jornal Estado de São Paulo, Milton Alves no Jornal da Bahia. Então, Marcelo sempre destacou os 3. Infelizmente, é a mágoa, tantos outros, uns que já morreram, outros que estão vivos, muito importantes, não lembram desse fato. Não citam. Mas ele lembrou aqui. Marcelo Bonfim não é aqui só. Em qualquer lugar ele lembra. Todos os depoimentos, todas as palestras dele, ele fala isso. Mas, será que só o Marcelo foi preso naquele período? Porque que ninguém mais fala. Só Marcelo Bonfim. Tem muita gente que agradece. Tem inclusive vergonha de dizer que foi preso. A verdade, Marcelo Bonfim diz mais forte. Eu estava na faculdade 8 de julho, ele deu um depoimento lá. Eu estava na Câmara de Vereadores, onde se presta um brilhante serviço. Ele deu um depoimento lá e ele aponta: esse daí, eu estou vivo por causa desse daí. Que denunciou, não é e aí tiveram que registrava o fato, a notícia, a prisão. Mas, repito, nunca foi registrado partidariamente. Graças a Deus. Então, tivemos de fato essa passagem. O tempo é curto, tem muita coisa para conversar. Você nem não, faltam 7 minutos. Pensei que você ia perguntar sobre as safadezas do Miramar, do Beco, do Santa Clara. Isso, olha, escute bem. Essa coisa da boemia, do Bar do Pinto, do Baixo Meretrício aqui em Sergipe. Não pode falar determinadas coisas não, né? Não é isso. É porque era eu via aquilo como lúdico. Você veja bem, saía com o Nino, a gente entrava no Bar do Pinto. Você ama Nino Porto. Muito. Aí Nino Porto, eu era menino. Para Nino Porto eu também, sou mais velho que você, 4 anos, mas eu também trabalhei na Gazeta nesse tempo de 1900, como foi? 89, 90. Nino... 70. 70, Nino 70. 70. Vou falar metaforicamente e entendam. O papel, a lauda, papel jornal, a gente escrevia o texto, vizinho, a Gazeta, tinha o Bar do Pinto. Bar do Pinto. O que é o Bar do Pinto? Era o reduto da boemia. Da boemia. E que a prostituição assim, né? Também. Todas as putas dos cabarés de Aracaju, quando terminava o métier, iam se alimentar lá no Bar do Pinto. Vamos ser mais sucintos? As prostitutas, naquela época, a TV Sergipe, ela tinha passado da Tupi para a Globo. Então, nas redações do jornal, do diário, da Gazeta, tinham geralmente TVs pequenininhas, preto e branco, desse tamanho. Aí as prostitutas ficavam preocupadas com o capítulo da novela e só iam para um trotuar depois que acabava a novela. Vou deixar no ar. Tinha um grande jornalista sergipano vivo que namorava Gari. Então, quase sempre ali na rua da frente, quando terminava a limpeza da rua,
Esse eu não lembro quem é esse. Ele colocava o carrinho das garis, amarrava no fusquinha que ele tinha e ia para onde o delegado do amor. Para Atalaia Orla. O delegado liberou. Era um colega nosso, jornalista. Se ele estiver ouvindo, ele sabe quem é. Não vou falar. Nessa idade. Não vou falar. Certo? Moinho. Não, então, não é o perfil dele, não. Ele, maravilhoso, ser humano lindo, que eu amo. Foi meu colega de redação. Então, quando terminava o expediente, ele amarrava o carro da Fusquinha, quem é que Fusquinha, tinha Fusquinha? Aí fica na memória, ele é vivo, ele escreve hoje ainda, é atuante. Mas isso, tempos depois, eu fazia na Bahia, com as baianas de Acarajé. Acredita? As meninas de Amaralina, na minha safadeza de vida, eu ia comer Quem acarajé, não tem cão caçar com gato? e a vida segue Ô, por meu isso que amigo, eu, faz um beijo parte. para João Paulo, que continua, o sorriso do velho chega a mudar. Diz que eu mudei, porque Sim. eu falei de safadeza. Olha, eu tive aqui outro dia o filho de Chateau. Rafael, Não tem quem tenha trabalhado em redação de jornal, que sujou a mão de tinta, que trabalhava às vezes 18 horas por dia, que não tenha se envolvido na boemia. Chateau me ensinou a boemia da Bahia. Chateau me ensinou a tomar zinebra, que era caju. Chateau já me ensinou lá na Bahia, no Terreiro de Jesus, no Pelourinho, todos aqueles puteiros da Bahia lá em cima. Chateau conhecia casa por casa, número por número, gente por gente, e eu, menino tabaréu de Sergipe, e Chateau era já publicitário nessa época. Bom, O os Chateau melhores foi textos do Brasil. Premiadíssimo, saudosa memória. Bom, gente, 19 horas e 58 minutos. Então você tem um minuto para se despedir, porque eu tenho medo deles cortarem. Bom, papo vai, papo vem. Obrigado a todos que tiveram a paciência de nos acompanhar. Obrigado ao colega jornalista Valadão. Eu tenho 3 vidas, eu brinco sempre, que eu fui jornalista de 69 a 82, de 82 a 2004 publicitário, e hoje eu sou um aprendiz do direito, um operador do direito. Temos nosso escritório em Barra dos Coqueiros, até a esposa brincou: meu filho, você vai botar paletó? Eu não sei, não sabia como era o esquema aqui. Moral da história, estou aqui, obrigado a todos. Obrigado. Me lembre o nome de sua esposa. Minha esposa chama-se Maria Silvanira. Silvanira. Silvanira deve você lembrar de mim na Escola Técnica Federal. Ela foi professora lá. Entendeu? Aposentada no trabalho lá o primeiro e único emprego. Me lembro também da mãe dos meninos, Fátima. Eu já ia esquecendo. Bruno Montalvão. Beijo no coração. Bruno, Júnior e João Paulo. Os 3, né? Eu conheci os 3. E eu vou te dizer o seguinte: eu tenho muita gratidão pelo que você fez comigo, pela paciência, entendeu? Porque você só come tomate se você plantar tomate. E você, Luiz Eduardo, Leó, Chateau, Montalvão, Nino, vocês plantaram. Deu trabalho. De certa forma, deu trabalho. A que eu fosse hoje um jornalista reconhecido. Deu trabalho. Fui repórter, continuo repórter. Gente, obrigado, até amanhã. E a gente se vê de segunda a sexta, 19 horas, aqui com Valadão TV _ podcast. Histórias que falam da cultura de Sergipe. Abraço sua família, Valadão, pela lembrança com a minha mãe, meus irmãos e meu amado pai. Beijão, João Paulo. Deixa eu ir aqui. Fui. Não, você não vai não, eu preciso terminar a edição.